As tensões no Oriente Médio funcionam como uma espécie de epicentro de crise internacional que podem desencadear uma guerra em escala planetária. Isto porque nós temos naquela região importantes atores locais que têm relações com atores internacionais, quando olhamos para todo o tabuleiro da geopolítica. E há uma crise específica que tem deixado meio mundo de cabelo em pé, que é a tensão crescente envolvendo o Estado de Israel e o Irã. O Irã é uma potência regional, aliás, o mais importante país em termos de demografia e economia petrolífera no Oriente Médio. É claro que a Arábia Saudita rivaliza com o Irã e tal, mas nós temos ali um Irã importante em diversos aspectos, aliás, inclusive um país que buscou desenvolver um projeto nuclear nos últimos anos com finalidade, segundo afirma Teherã, apenas para o desenvolvimento de energia. Claro que é acusado, inclusive pela Arábia Saudita, de desenvolver eventualmente o seu sistema nuclear, o seu projeto nuclear, para ter uma bomba nuclear, uma bomba atômica, enfim. Portanto, há uma enorme instabilidade no Oriente Médio e o atual capítulo envolve a possível resposta que o Irã, e qual seria tal resposta que o Irã daria a Israel, uma vez que, no contexto da guerra entre Israel e Hamas, Israel na região da faixa de Gaza, nós temos que Israel acaba executando o líder do Hamas em território iraniano, colocando uma enorme lenha, né, nessa fogueira aí que infelizmente não apaga. Ou seja, nós já temos 11 meses quase aí de guerra entre Israel e Hamas na região da faixa de Gaza, e infelizmente não há, no atual momento, não há nada que nos mostre que haverá paz entre Israel e os grupos na região do Oriente Médio. É sobre o possível ataque do Irã contra o território de Israel que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, se você quer aprender geopolítica de maneira mais aprofundada, eu te convido para participar da nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada, vem estudar com a gente. Vamos aqui projetar algumas imagens para nós compreendermos o Oriente Médio. Então aí nós visualizamos claramente uma imagem que nos centraliza justamente a região do chamado Oriente Médio. É claro que a perspectiva Oriente Médio parte de uma região ocidental, evidentemente, e é um Médio Oriente a partir da Europa ou dos Estados Unidos, evidentemente. Mas é comum nós vermos por aí também discutirem que não se trata do Oriente Médio, mas sim do sudoeste da Ásia, tudo bem? Mas de qualquer maneira, nós utilizamos aqui a nomenclatura Oriente Médio, até porque eu estou no Brasil, então do Brasil para o Japão é razoável sim ser Oriente Médio, tá? Então vejamos aí o que nós temos no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região importante com diversos pontos estratégicos no âmbito da política internacional. Vejamos aqui o que nos interessa, que é o território do Irã. O Irã é este país que, apesar do Oriente Médio, de estar no Oriente Médio e ter saída para o Oceano Índico, nós temos um país que tem um certo isolamento geográfico em decorrência das suas eventuais cadeias montanhosas. Nós temos cadeias montanhosas na região ao norte, na região ao leste, que de certa maneira transformam este país de certa maneira quase que impenetrável na direção do Iraque, em direção ao Irã, por exemplo, ou mesmo aí da região do Mar Cáspio em direção ao Irã, em decorrência desses relevos, né, um relevo montanhoso bastante significativo. Agora, por outro lado, o Irã tem acesso aqui a esta região do Golfo Pérsico e também a região do território do Oceano Índico, tudo bom? Então é um país que teria que eventualmente utilizar este caminho aqui para ter acesso ao território de Israel. Israel está do outro lado do território, não é, do Oriente Médio. Então há uma distância considerável entre ambos e, mais do que isso, um eventual ataque iraniano a Israel teria uma série de dificuldades a serem executados. O primeiro deles é a grande distância geográfica. E, consequentemente a isso, o custo que o Irã teria que desprender para que tivesse uma guerra aberta contra Israel
certamente seria muito alta, até porque a distância é considerável e o Irã teria que investir pesado aí em um sistema de transporte pluvial, marítimo, né, marítimo no caso, para ter acesso ali à costa, à região sul do território de Israel. Então, o isolamento geográfico do Irã e a sua distância em relação a Israel, de certa maneira, dificulta, em boa medida, a possível resposta mais significativa do Irã em relação ao território de Israel. Então, este é o primeiro ponto que eu acho que nós devemos considerar no eventual ataque do Irã contra Israel. Por que tem demorado, né? Demora porque o território do Irã é longe de Israel e o acesso do Irã aos mares, enfim, ocorre, ok? Porém, o Irã teria que investir pesado no fluxo de transportes envolvendo a região do Oceano Índico, indo para a região do Mar Vermelho, só para depois disso tudo ter acesso aqui à região do território do sul de Israel. Nós temos aqui ainda o território do Egito, né, na famosa Península do Sinai, e só ali pelo Estreito de Tirã que nós vamos ter acesso ao sul do território israelense. Então, este caminho aqui é difícil para o Irã, caso queira fazer incursões militares dentro do território israelense, assim por diante, ok? O mesmo também vale de Israel para o Irã, de modo que seria custoso, penoso e demandaria a população, o que é mais difícil para Israel, até porque o tamanho demográfico de Israel nem se compara ao enorme tamanho demográfico do Irã, tudo bem? Vamos observar outros elementos aí que são importantes neste conflito possível envolvendo o território do Irã e também o território de Israel. Então vamos, ao observar um mapa que nós estamos aqui detalhando, vamos olhá-lo numa escala para vermos maiores detalhes. Quando nós olhamos aí a distância entre o Irã e o território de Israel, o conflito se daria muito através de drones ou mesmo de mísseis e, claro, uma guerra aérea em boa medida. Só que, desde o Irã, para ter acesso ao território de Israel, há uma enorme dificuldade, porque nós temos o Iraque aqui ó, no meio do caminho, vocês visualizam, e também a Jordânia. Então, eventualmente, um ataque do Irã contra o território de Israel teria que atravessar o espaço aéreo do Iraque e da Jordânia. E a Jordânia, por sua vez, é um país que não está interessado, ok, em uma guerra que escale na região, porque ainda que parte da população e talvez até considerável parte da população da Jordânia não goste de Israel, para o governo da Jordânia, não é, para a monarquia jordaniana, uma guerra envolvendo Israel e um outro ator na região, que é o Irã, seria muito pior para a Jordânia. Por isso que a Jordânia, no atual contexto, não é que apoia Israel, mas no atual contexto a Jordânia tem alianças táticas específicas com Israel, ao ponto inclusive de fazer abatimento de mísseis que vieram do Irã em direção ao território de Israel. Então, o fator distância, ok? Irã e Israel, o certo isolamento que existe, que é um isolamento geográfico territorial em decorrência da disposição geográfica dos países, não é? Seja o do Israel em relação ao Irã e vice-versa. Então, outro fator que dificulta a distância, o certo isolamento e, claro, o custo econômico de manter uma guerra do Irã contra Israel, tá certo? Então, a guerra teria que se dar, o ataque teria que se dar de maneira aérea. Este é o fato. E, diante do que nós estamos observando, eu afirmaria a vocês que o Irã não irá fazer um ataque a Israel, pelo menos no atual momento. É claro, nós tivemos uma declaração conjunta envolvendo o Reino Unido, a Alemanha e a França, depois de uma reunião com os Estados Unidos, para que o Irã não realizasse um ataque contra o Estado de Israel. O Irã simplesmente não responde do modo como esperam os países europeus e diz que haverá uma vingança, porque o Estado de Israel violou o espaço aéreo e também a soberania iraniana, em boa medida, quando assassinam ali, executam o Ismail Haniyeh, que era o líder político do Hamas, conforme nós sabemos. Só que, ao mesmo tempo, também, o Irã talvez esteja com uma enorme cautela agora, porque já mencionei isso aqui com vocês no nosso canal, pelo fato, né, do Estado de Israel ter atacado, não é, o líder palestino dentro do território do Irã. Isto faz com que Israel, de certa maneira, demonstre uma força
que muitos afirmam que o Estado de Israel mostrou para o Irã que se eles quisessem atacar qualquer personalidade dentro de Israel, eles atacariam através de seu sistema de comunicações, infiltração, espionagem, assim por diante, ok? Então, este aí seria um outro motivo do Irã estar estudando a situação e não ter atacado ainda, ok? Por enquanto, o Estado de Israel, tá certo? Já faz aí algumas semanas que estamos tratando disso. Inclusive, eu afirmei aos meus alunos na nossa comunidade geopolítica, na nossa sala de guerra, uma aula ao vivo, 2 horas analisando ali todos os pormenores, todas as implicações de uma guerra Israel e Hamas, Israel e Irã, e ali eu falei para os alunos que o Irã não iria atacar Israel, ok? Quando analisamos aqui no YouTube, eu comentei com vocês que o Irã ameaçou e o Irã prometia fazer um ataque a Israel. Só que olhando todo o contexto geográfico, aqui a importância de observarmos o mapa e as dificuldades geográficas que se impõem aí para os países em todas as suas ações no mundo, sejam ações econômicas, militares, etc, né? Enfim, então olhando todo esse contexto, eu duvidei de que o Irã iria atacar Israel, pelo menos naquele atual momento, e não atacou, ok? Agora estou trazendo este assunto mais a público para consolidar essa perspectiva, mesmo porque, além de todos estes fatores, a Jordânia, não, né, de certa maneira, apoiando o Irã para ataques contra Israel. Além disso, essa distância geográfica, o isolamento dos dois países, o alto custo econômico que isso traria, certo? E, além do mais, né, nós temos um fator externo fundamental chamado Estados Unidos da América. Conforme nós observamos, existe uma presença militar dos Estados Unidos nesta região. Aqui nós vemos aí, por exemplo, a ilha do território de Chipre, nós temos aqui o Líbano, nós temos esta região aí, que é o mar conhecido, importante, famoso, né, o chamado Mar Mediterrâneo. Nós temos a presença de equipamentos militares dos Estados Unidos de modo muito significativo nesta região, desde o início da guerra entre Israel e Hamas, lá em outubro de 2023, ok? Esta localidade é a localidade justamente aí do chamado Mediterrâneo Oriental, ok? Nós vimos os Estados Unidos enviando para esta localidade, ao longo da guerra entre Israel e Hamas, os submarinos, ok? No caso ali, melhor, né, os porta-aviões. Tanto o Roosevelt como também o Franklin, né? Então nós tivemos porta-aviões americanos nesta região e agora, depois de tudo o que aconteceu, no caso Israel executando o líder do Hamas em território iraniano, nós temos novamente porta-avião dos Estados Unidos localizado na região do Oriente Médio, sobretudo vindo para esta região aí, ó, do chamado Estreito de Hormuz, que é esta localidade aqui entre o território dos Emirados Árabes Unidos e o território do Irã, basicamente, né? É claro que é uma pequena passagem que existe aqui entre o território dos Emirados Árabes Unidos e do território iraniano, é o famoso Estreito de Hormuz, e o Golfo Pérsico, inclusive, onde os Estados Unidos têm uma base militar. Só que a situação ficou tão catastrófica, potencialmente catastrófica neste atual cenário, que os Estados Unidos dissuadiram o Irã de um ataque contra Israel, enviando para esta localidade não apenas porta-aviões com caças F-15, né, F-15, F-16, 35, e também submarino, que lançaria mísseis que acertariam alvos em território iraniano. O objetivo dos Estados Unidos é dissuadir o Irã para que não ataque Israel. Tudo bem? E é muito curioso isso, né? De modo que a presença militar dos Estados Unidos também nesta região dissuade o Irã. Eu não acho que o Irã tem medo necessariamente dos Estados Unidos, até porque nos conflitos recentes entre os dois territórios, nós tivemos que em 2019, salvo engano, 2019, o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos nesta região sob a acusação de que o drone estava sobrevoando o espaço aéreo do Irã. Os Estados Unidos disseram que não e ficou ali uma crise bastante significativa que só vem aumentando nesses últimos anos, ok? E agora esse fator Israel tal. Agora, outro aspecto importante, o governante de Israel, Benjamin Netanyahu, ele foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele fez um discurso muito forte contra as lideranças do Hamas, contra o Hamas e assim por diante. O que chama atenção no discurso do Netanyahu
nós sabemos, é todo aquele discurso de que a guerra deve continuar para que nós tenhamos os reféns a serem libertos e assim por diante, ok? Só que chama atenção não é o discurso, mas sim o fato dos congressistas americanos aplaudirem Netanyahu de pé algumas vezes, dezenas de vezes, um discurso ali de 50 minutos, né? Não sei, é um discurso longo, só que algumas vezes houve aplausos. Aí ele falava 2, 3 palavras, parecia uma lacração desgraçada, né? Enfim, e havia aplausos ao Netanyahu, tudo bem? Netanyahu que viajou para se encontrar com Biden e também com Donald Trump, até porque Donald Trump era, naquele atual momento, o principal candidato ali a concorrer às eleições nos Estados Unidos, uma vez que, né, Joe Biden estava deixando, né, de concorrer justamente naquele contexto, né, e a Câmara acabou ascendendo enquanto figura que substitui o Biden na corrida eleitoral, mas ainda estava indefinido, ok? Então, nós temos que os Estados Unidos, de certa maneira, apoiam o Estado de Israel, seja a vitória da Kamala Harris ou seja a vitória de Donald Trump. Não muda muito, né? Este é um cenário bastante importante. No mesmo tempo, nós temos representantes palestinos, em especial de grupos palestinos, os tais grupos terroristas, enfim, viajando para a China e fazendo diálogos com a China, enfim. Então nós temos a China crescentemente interessada na região do Oriente Médio, não por conta de conflitos, ok? Pelo menos no atual cenário, e sim interessada nas questões das riquezas, em especial o petróleo, até porque o Irã é importante fornecedor de energia para a China, que tem um crescimento econômico considerável, que demanda muita energia, enfim, né? Então a China também, em certa medida ali, está muito atenta aos desdobramentos. E o mais importante é, conforme sabemos, aquela relação que existe entre o Irã e Rússia. Tudo bom? Então, vejam só, na minha interpretação, o que nós temos é um Irã que não teme os Estados Unidos. Esse é um ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, está analisando com muita cautela o quanto custaria uma guerra contra Israel, dada toda a dificuldade geográfica que existe, dada toda a dificuldade econômica que existe. Tudo bem? Então, a imposição geográfica e econômica dificultam muito um eventual conflito do Irã contra o Estado de Israel. Esse é um ponto importante, não é? Tá certo? E claro, eventualmente a guerra se dando pelos ares, com mísseis e aviões e assim por diante, o Estado de Israel está distante e eventualmente a Jordânia não quer o seu espaço aéreo sendo usado para guerra, por exemplo, ok? E a Síria, apesar de ter rusgas e conflitos com Israel, inclusive disputa territorial, o governo de Bashar al-Assad, pelo que nós estamos observando, não tem se posicionado em favor de uma escalada de tensões contra o território do Irã. É claro, existem grupos dentro da Síria que sim, se posicionam de maneira muito visceral contra Israel, enfim, mas não há uma postura muito clara do governo da Síria de que eles embarcariam num apoio militar contra Israel em decorrência aí de uma guerra entre o Irã e também o Estado de Israel. Então há muita incerteza no ambiente, no ar, conforme nós sabemos, né? E há muitas dificuldades para o Irã em levar adiante eventualmente um ataque contra Israel. Tudo bem? Talvez o assunto mais importante seja o Irã ter se mostrado, né, ou pelo menos ter se percebido fragilizado diante de um possível ataque do Estado de Israel a qualquer autoridade no Irã, porque foi isso que Israel tentou demonstrar, que é força e poder de ataque para eliminar alvos precisos. Tudo bem? É esta uma interpretação da qual eu trago aqui com vocês. O Irã não significa que não irá atacar o Estado de Israel, mas pelo menos a curto prazo, não tem demonstrado que irá atacar, ainda que tenha dito reiteradamente que fará ataques e, claro, negando ali o pedido de não ataque, para que declinasse num ataque contra Israel, um pedido feito pelos países da Europa, a Alemanha, a França e o Reino Unido. Pessoal, então a situação é bastante complexa, deu para perceber. Aqui é uma tentativa de entender o assunto a partir de alguns pressupostos, né? A questão geográfica, a questão econômica, os custos, né?
Tem toda a questão humana. Para Israel, a questão humana é uma dificuldade imensa, porque Israel tem o quê? 15 milhões de habitantes, algo assim, né? O Irã é uma potência demográfica no Oriente Médio que tem 90 milhões de habitantes. Então, isto conta e conta bastante, né? Então, Israel tem uma série de dificuldades. Mas, por outro lado, outras dificuldades dificultam a ação e o próximo passo do Irã. Se bem que o Irã simplesmente pode estar apenas analisando o que pode fazer, considerando certamente todos esses elementos que nós acabamos de comentar. Mesmo porque, quando nós tivemos o ataque do Estado de Israel na embaixada da Síria, eliminando ali um general das forças, não é Quds, não é a força especial do Irã, aquela coisa. O Irã atacou Israel em abril. Foram muitos mísseis lançados contra Israel. Porém, o que o Irã estava fazendo? Um ataque calculado para que não houvesse uma escalada, mas também o Irã estava mapeando o sistema de defesa aéreo de Israel. Com certeza. Então, estes rivais estão se estudando o tempo todo e analisando até que ponto compensa uma guerra aberta entre eles. Pelo menos em território. Porque essa guerra na retórica já existe há muito tempo. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue para as pessoas que gostam de geopolítica. E se você quer toda semana discutir geopolítica em profundidade, venha fazer parte do território geopolítico, venha para a nossa comunidade, onde você irá aprender não somente esses assuntos debatidos aí do dia a dia da geopolítica, enfim, mas terá cursos gravados que já estão lá na plataforma sobre a geopolítica do Irã, a geopolítica da Arábia Saudita, toda a geopolítica do Oriente Médio, bem como dos demais players da política internacional. Bons estudos e reitero, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.